O que é o discernimento hoje espiritual? Porque muitas pessoas não têm. Verdade. A gente sabe que, como o apóstolo Paulo ensina, né, em 1 Coríntios 12, a respeito dos dons espirituais, e também o livro do apóstolo João, 1 João capítulo 4, ele também vai falar para nós tomarmos atenção sobre os falsos profetas, né? Verdade. Porque hoje em dia a sociedade tem amadurecido também de uma forma contrária ao que a igreja em si tem vivido, né? Nos princípios no qual o Senhor tem ensinado, no que a palavra também tem sido explicada. Mas nós temos visto que tem tido um grau de mudança do mundo espiritual para o mundo físico. Sim. E isso requer, mediante as guerras, mediante as aflições, mediante as perturbações, mediante as perseguições no espírito, requer uma atenção muito mais apurada, um olhar clínico muito mais profundo, para que possamos entender, pastor Rogério, essa diferença do que é de Deus e o que não é de Deus, né? É muito claro e temos que ressaltar que estar no Espírito vai nos trazer um alimento apropriado e Deus nos faz entender as dimensões do mundo espiritual, nos níveis espirituais, nas quais, humanamente, com o olhar humano, a gente não vai conseguir ter a diferença de equilíbrio e de equidade, né? Distinguir o que é do que, né? E é importante falar, porque como a igreja também tem crescido, o evangelho tem sido pregado, o adversário de nossas almas também tem mudado as suas formas de aplicar de engano, né? Dentro das igrejas, das instituições e na sociedade de modo geral. Então a gente tem que buscar de Deus essa diferença espiritualmente dizendo. Porque se nós formos só olhar, formos fazer um culto, vamos atender alguém, vamos orar por alguém, se não for através do Espírito Santo em nós, nos dá o discernimento de apurar as circunstâncias, situações, porque ouvir, a gente vai ouvir. Agora a gente tem que saber como aplicar aquela situação, de como tratar aquela circunstância, né? Sim. Então... E deixa eu perguntar, porque o senhor começou aí, já estou sendo ativado aqui, e aí eu vou lembrando de algumas coisas. Uma coisa que o Senhor te deu, e eu creio que é uma capacidade profética, é que quando o Senhor chega no ambiente, Deus te revela algo do momento. Sim. Como que é isso, pastor? Que é um discernimento espiritual. É uma então, por exemplo, das formas. O senhor chegou aqui, hoje tem uma tristeza aqui. Hoje o pessoal tá de tal forma. Como que é isso? Porque às vezes você vai numa casa, e o senhor tem muito, né? Pisou ali, você sempre falou isso pra mim, Rogério, o senhor me deu isso de eu chegar, pisar num local, o senhor me dá o discernimento daquele local. Como que funciona isso, pastor? Bom, e conta uma experiência, duas aí pro pessoal que tá aqui com a gente. Um exemplo, por exemplo. O discernimento, ele vai nos fazer tratar realmente de onde vem a fonte, né? Das ações que tem ou que estão acontecendo. Por exemplo, como o pastor Rogério mencionou, muitas das vezes quando eu chego em um lugar, né, seja num emprego, onde eu trabalho, seja em um lar, seja uma visita agendada, seja, pastor, vamos orar sobre tal situação, o Senhor começa a me dar, assim, fazer eu estar mais sensível a entender aquele princípio, daquele propósito. Já aconteceu, por exemplo, de eu ir num lar orar, e eles reclamando, né, aquele casal falando, reclamando a respeito de minha vida não muda, eu busco a Deus, eu sirvo a Deus, mas a minha vida não muda, as questões não alteram, não são alteradas, não conquisto nada. Mas, na verdade, o Senhor começou a me dar um discernimento, porque é uma coisa até louca de falar. A gente começa a ter um mapeamento, olhando, né, ouvindo, olhando, Sim. enxergando. Deus começa a nos dar um mapeamento interior daquela pessoa ou daquelas situações. E já aconteceu de, por exemplo, eles estavam falando
de um princípio, achando que era aquela causa, por isso que estava acontecendo aquelas situações de opressão, de perseguição. Mas, na verdade, pela visão de discernimento no espírito, o Senhor começou a me fazer entender que não era nada daquilo Tinha nada a ver. que eles imaginavam, e sim, eram fatos que ocorreram na infância deles, né? Tá vendo? Porque por palavras de autoridade que lançaram sobre a vida deles. Então, pessoas que tinham autoridade na vida deles lançaram uma palavra que ficou pertinente ao crescimento e ao desenvolvimento daquele indivíduo, daqueles indivíduos como criatura, como pessoas de sociedade, um homem, uma mulher, né? E formar uma família. Então, Deus começou a me dar um discernimento para que nós possamos ali realmente tratar na fonte, porque o discernimento, irmãos, ele vai fazer você entender a raiz do problema, ou as raízes de alguns problemas que acometem as pessoas, né? E ali pode ter certeza que quando Deus começa a tratar e quando o negócio se torna mais difícil um assunto, mais projeção no Espírito Deus vai dar. E também grande é o galardão depois, né? Verdade. Porque, na verdade, quando você vai, nós como sacerdote, vamos entrar em uma situação, por exemplo, eu busco do Senhor primeiro se Ele me autoriza. Por quê? Deus autorizando, com certeza Ele vai te dar ferramentas para que você possa executar aquela ação. Você vai saber discernir de onde está vindo aquela fonte, o porquê que ela está na vida dela, daquela pessoa, daquela circunstância, e você vai ter um alinhamento de postura, de como reagir, de como ensinar aquelas pessoas a realmente combater aquele mal, né? Sim. E um dos exemplos é isso. Um exemplo, por exemplo, que eu vou falar aqui. Eu estava em um culto, orando, terminou o culto. Em algumas igrejas é normal pedir oração no final do culto. Sim. E uma das pessoas me apresentou falando para mim buscar orar pelo marido. E na mesma hora que eu peguei aquela foto na imagem, o Senhor me discerniu que não era marido, mas sim era um amante. E aí a gente começou a tratar a raiz daquele engano, repreendendo aquele demônio que estava agindo na mente daquela mulher e fez com que ela alcançasse a libertação, se convertesse no Senhor Jesus e realmente entendesse o princípio de família que Deus tinha. Não só para ela, como tem para todos nós, né? Esse é um dos exemplos também. Entendi. Pastor, e falando de foto, que você falou aí, eu achei interessante, que Deus te deu um discernimento ali olhando para uma foto. Já aconteceu, que eu conheço pessoas que aconteceu isso, de uma pessoa vir, te dar uma foto para você orar, e é uma pessoa que já entrou em óbito? Já Para te aconteceu. provar? Já aconteceu. Como que foi isso aí? A prova no espírito, né? Muitas vezes, no dia que aconteceu comigo isso, eu estava fazendo uma campanha, né? Num determinado lugar, campanha de oração. E quando a gente vai passar, eu tenho isso comigo, até porque a palavra ensina, né? Que Deus, Ele é Deus. Ele é o Deus que revela o profundo, o oculto, o escondido. Ele é um Deus que conhece a nossa alma, conhece a nossa integridade. E por isso que é a importância de você ser alimentado pelo Espírito Santo no seu espírito, para que quando você vier ou passar esse tipo de provação, você ter realmente como entender o processo e combater a ação do diabo, né? E aí, no dia que eu estava pregando, uma família veio pedir oração e aquela coisa, né? Pessoas não eram adeptas à nossa fé, ser protestante, evangélico, mas gostava. Tinha campanha, a igreja era perto da casa, então sempre eu vou lá e tinha comunhão. Simpatizantes, isso mesmo. E na verdade essas pessoas foram lá, levavam uma foto, levaram foto para orar e na hora que eu peguei o patriarca daquela família, ele já era falecido há muito tempo, mas na ideia daquela senhora, né, matriarca daquela família, e tinha por entendimento que fazer oração para quem já tinha falecido era um bem maior, era uma coisa normal, ela me entregou a foto e pediu para orar pela família dela. Só que quando eu peguei aquilo, o Senhor me fez sentir que tinha algo errado. Então eu comecei a ativar dentro de mim, porque tem isso também. Deus faz sentir algo e Ele quer que você comece a ativar. Como que você vai ativar isso? Ficando em oração em todo o tempo, em espírito de oração, né? Em comunhão com o Espírito Santo.
E ali na comunhão o Senhor me revelou, me abriu os meus olhos, me mostrou. É como se tivesse 10 pessoas naquela foto e só a foto daquela pessoa que tinha falecido ficou clara para mim. Como se Deus te... Focou só Isso, naquilo. Isso. E aí eu falei para ela que nós não tínhamos costume de orar para quem já tinha falecido, porque quem já faleceu é com Deus, né? Já não tem mais participação aqui conosco. Então ela se assustou porque ninguém tinha falado nada, não conhecia, eu também não conhecia, mas o Senhor, na ativação da comunhão do Espírito, e só aconteceu porque eu comecei a ativar dentro de mim essa revelação. Senhor, o que é que o Senhor me fez sentir aqui? E são frações de segundos, pastor Rogério, porque Deus faz nos sentir. Eu estou ouvindo a pessoa, estou ouvindo ela comentar, ela falar o pedido dela, e na mesma hora o Espírito Santo começa a me dar a interpretação daquilo que estava em oculto, né? E Deus trouxe à tona. Então, daquela forma, é uma forma não de envergonhar ou de reprimir ninguém, mas é uma forma de você poder orientar biblicamente como aquela pessoa deve reagir, Portar, né? né? E como tratar aquela situação. Sim. Isso foi muito importante. Eu passei por essa experiência e nunca mais esqueci. Porque eu conheço pessoas que teve essa experiência de a pessoa vir dar uma foto, era uma foto de uma pessoa falecida. Aí algumas fizeram isso para testar o profeta. Sim. Entendeu? Às vezes alguém pode fazer isso até por uma questão aí de falta de entendimento, acho que acredita, né, na questão da necromancia, algo do tipo, mas é um discernimento que o senhor teve naquele momento. Naquele momento. E agora uma pergunta, como que Deus te dá esse discernimento? Ele pode ser por visão, é por audição, é a voz do Senhor na tua mente? Como que é isso? Bom, vou aproveitar. Comigo, né, particularmente. Cada um tem uma particularidade. Uma forma que reage, né, que vai reagir conforme os dons que Deus deu àquela pessoa. Porque assim, só pra não... Tem gente que assim, que Deus fala audível, com a voz de trovão, claro, Deus fala, meu filho, minha serva. Sim. Mas muitas vezes não é assim. Porque tem gente que acha que Deus fala com a pessoa 24 horas audível. Não vai aparecer como apareceu para Moisés, né, na sarça ardente, aquela voz saiu do meio do fogo e falou quem ele era ou por que ele era. Se papai aprover, podemos fazer um com o Senhor sobre a voz do Senhor. Isso. E esse daí é tremendo, hein? Tremendo, é profundo também. Isso aí, Mas discernimento, o discernir, a importância que eu tenho comigo, assim, que eu aprendi com o Espírito Santo, é que sem ele, sem a verdade dele em nós não vamos ter capacidade mental, psicológica e nem espiritual para entender nada. Por quê? É fácil eu discernir o que eu estou vendo. Eu estou vendo esse objeto, que é um celular, esse copo, essa caneta. Mas o complicado é você querer entender aquilo que você não viveu espiritualmente, aquilo que você não está vendo, que você não está palpando. E só no Espírito Santo que te dá a revelação no Espírito. Então, comigo, o Senhor me dá a visão, né? De discernimento, ele abre a minha visão, me dá discernimento. E também fala dentro de mim. E eu sei entender pelo o processo de experiência que a gente vai tendo com Deus ao longo da vida. Que é o Senhor. A gente consegue entender que é o Senhor, porque de provas que a gente já viveu, de sinais que a gente já pediu, que foram aquilo exato. E o Senhor diz, é eu que estou, é eu que falo. E quando for fora desse padrão que ele deu a mim, eu consigo descartar e sem medo de achar que estou pecando contra Deus, porque eu sei que aquela voz não é do Senhor. Então, repreendo. Já teve alguma vez assim que você escutou alguma voz que você achou que era Deus? Aí é o discernimento da voz de Deus, né? Sim. Estamos falando de discernimento espiritual, mas já aconteceu de você falar assim, nossa, será que é Deus? Por exemplo, há alguns níveis, pastor Rogério, de discernimento que Deus dá. Sim. Primeiro fator de nível é o visual. Eu peguei a foto, eu tive visualmente a revelação do Senhor e eu consegui entender que a situação que estava acontecendo, na qual o Senhor me revelou dentro de mim. O segundo é você ouvir. Exemplo, acontece quando a gente sai fora da sintonia do Espírito. E o que é estar na sintonia do Espírito? É quando a palavra fala que a gente está servimos um só Deus, uma só comunhão, um só propósito, né, na qual Deus nos chamou. E quando fala em Romanos 8, que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, ou seja, quando a nossa mente ela é cativa à mente de Cristo, o adversário pode vir com opções, com um cardápio que ele tem recheado de situações, de manifestações,
que quando a gente está com a nossa mente ligada à mente no Senhor, através da palavra, com o Espírito Santo, a gente não cai. E um dos exemplos é quando eu já ouvi uma voz, mas que eu não soube discernir momentaneamente. Por quê? Por causa da ira. Você está virado. Provérbios, ele nos ensina o quê? Irai-vos, mas não pequeis. E quando nós se iramos, é um dos fatores que o adversário age para tentar fazer o desequilíbrio emocional e espiritual, aonde ele consegue trazer a sintonia na nossa mente. Então significa dizer o seguinte, que uma das coisas que impede a gente de ter o discernimento da voz de Deus é a ira. A ira. A ira. Porque você pode se irado irar. É difícil, hein, pensar em irado, hein? Para você se irar de situações... E a idade vai chegando e você também vai desacostumando, né? Você tem que acostumar com algumas situações que você não estava acostumado, e aí você tem que fazer um exercício de fé, a praticar mais a fé. Mas enfim, a ira, a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Por que que Provérbios está dizendo, no meu entendimento, não pequeis? Porque quando você ira e deixa a ira extravasar com uma forma não natural de uma manifestação orgânica do seu corpo ou da sua mente, ela vai te trazer transtornos, né? Ela vai te trazer aberturas até de portais de maldições, vai trazer desentendimento familiar, vai trazer desequilíbrio espiritual e emocional, na qual você fica perdido. É como se você estivesse no meio de uma multidão e precisando saber qual é a voz de Deus naquela multidão e todo mundo gritando. Imagine você, um exemplo que eu vou dar, você está dentro de um estádio e você precisa ouvir a voz do seu pai, da sua mãe, do seu filho, de uma voz de alguém que você conheça, que você tem intimidade. Mas no meio daquela multidão, você não vai conseguir ouvir nitidamente a voz. Então, como que você vai buscar? Você vai buscar primeiro visualmente, aonde está aquela pessoa. Você sabe que ela precisa falar com você, mas você não está conseguindo apalpar, você não consegue chegar perto, você não consegue ir só visual. Então vai ter um momento que Deus vai fazer você ter só discernimento visual, mas vai ter um momento que você vai ter o discernimento audível, né? Que você vai conseguir apurar, não, essa aqui não é a voz do Senhor. Um exemplo claro de como Satanás muitas vezes ele quer banir dentro da igreja a manifestação do Espírito Santo verdadeira, né, e pura, é quando eu já ouvi pessoas virem falar em profecias para mim. Deus está mandando te dizer assim, assim, assim. Tipo de discernimento, né? E na verdade não era Deus. Mas se eu não estou com o meu discernimento, com minha apuração espiritual ativa e em dia com Deus, jamais eu iria conseguir discernir aquela situação que aconteceu, porque eu estava tão ligado emocional ao meu problema, o que trouxe a minha ira, que ele entendeu que eu estava momentaneamente com desequilíbrio espiritual, e ele falou, agora é a minha vez de abrir, porque a porta está aberta. Então, onde nós temos que tomar cuidado, irmãos, de como a gente reage com as situações, porque ela vai ter um efeito tanto negativo quanto positivo, né? Tem até eu falo muito com um amigo meu, e esse irmão, eu sempre falo para ele, Deus fala para nós ficarmos em comunhão. Deus fala para nós, mas por que a comunhão? Porque a comunhão ela vai fazer você esquecer das outras situações e você tem que focar a sua mente em Deus. É um exercício de fé. Ninguém nasce sabendo, né, no dia para a noite, mas eu não consigo praticar. É um treinamento, né? E uma forma de você treinar e praticar é através da oração. Que você vai criar uma intimidade, você vai abrir portas do mundo espiritual, na qual o Senhor vai ver em você o querer ter, o querer buscar, o querer viver aquilo, e ele vai começar a te dar, porque Deus não tem problema, pastor Rogério, de dar dons. Deus não tem problema de abrir a sua visão para você enxergar o mundo espiritual. Deus não tem problema, ele não é miserável em abrir os seus ouvidos para que você ouça o espiritual. Mas ele quer que você seja capacitado. E nós somos capacitados através de uma vida com Deus, através da oração, que é a chave que abre muitas portas, e vai fazer essa comunicação se tornar uma intimidade. Uma vez que ela se torna íntima, você se torna íntimo de Deus, do Espírito Santo e da palavra, você começa a fazer com que as reações espirituais, os dons espirituais começam a ter uma manifestação muito tremenda na tua vida.
E aonde você, até por permissão de Deus, pode passar por algumas provas e Deus vai ver se realmente você vai saber usar o talento que Ele está te dando. Porque muitas vezes pessoas querem, por exemplo, pregar. Eu quero pregar, eu amo pregar, eu gosto de falar. Mas muitas vezes não se prepara, mediante essas circunstâncias que atualmente acontecem, vai ser enganado. Verdade. Vai deixar de realmente falar a boa e perfeita palavra de Deus e vai ser conivente em ter comunhão mundana, no sentido de opiniões que fazem com que você não tenha realmente um discernimento apurado sobre a sua opinião em Deus, né? Então, quando é audível, essa é a minha experiência que eu já tive, e o Senhor falou, não estou eu falando aí. Então, o importante é uma coisa, um exercício que Deus deu a mim. Eu não digo amém àquela profecia, porque eu não tenho que entrar em concordância. Com certeza. E uma das armas que o inimigo usa para atacar a igreja é através da concordância. A concordância Ele engana, a pessoa concorda que está sendo receptiva, ouvinte. Uma vez que ela concordou, ela liberou a oportunidade para que aqueles demônios agem na família, na vida financeira. Ou seja, qual for a área que a pessoa esteja sendo atacada, ele vai ter muito mais liberdade para agir. Então, essa experiência que eu tive, audível, o Senhor me deu discernimento, dizer, não sou eu, não concorde com isso. E não deixe colocar a mão na sua cabeça, foi o que eu fiz. Entendi.